Oi gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Carol de Língua Portuguesa e esse é meu canal Prof. Explica. Na aula de hoje nós vamos resolver exercícios sobre formação das palavras. Então roda a vinheta. Antes de começarmos os exercícios, vamos relembrar quais são os processos de formação de palavras. Então nós temos dois principais processos, a composição e a derivação, e temos alguns outros processos, a sigla, o hibridismo, a onomatopeia, entre outros. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, na aula Estrutura e Formação das Palavras. Eu vou deixar o card aqui na tela para quem ainda não assistiu ou para quem quiser assistir novamente. Vamos começar os exercícios. Questão número 1. As palavras abaixo são formadas por letra A, alistar. Então aí nós pegamos o radical da palavra lista, acrescentamos ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, o prefixo a, o sufixo ar, e formamos uma nova palavra que é o verbo alistar. Então quando a gente tem um radical ou uma palavra que é um substantivo ou um adjetivo, e a gente acrescenta nesse substantivo ou nesse adjetivo um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo e formamos geralmente um verbo, é o processo que a gente chama de derivação parassintética ou parassíntese. Letra B, pernalta. Então aí nós temos a palavra perna, a palavra alta, juntamos e formamos pernalta. Só que a gente perdeu um A, né? Então ali perna, alta, em vez de ficar dois A juntos, a gente perdeu um A. Então aí a gente chama de composição por aglutinação. Lembrando que a composição é quando a gente pega duas ou mais palavras ou dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Então aqui a gente pegou, né, perna, uma palavra, alta é outra palavra para formar pernalta. Pode ser por justaposição, quando não há alteração na estrutura das palavras que formam essa nova palavra, ou pode ser por aglutinação, que é quando a gente tem perda de elementos fonéticos, né, como é o caso aqui, a gente perdeu um A, então por isso que é composição por aglutinação. Depois na letra C, infeliz, a gente pegou a palavra feliz e acrescentou o prefixo in e formamos uma nova palavra que é infeliz. Então aí é o que a gente chama de derivação prefixal. Na composição eu falei para vocês que a gente pega duas ou mais palavras ou dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Na derivação a gente parte de apenas uma palavra ou apenas um radical, como é o caso aqui de infeliz. A gente pegou apenas uma palavra, que é a palavra feliz, e acrescentamos o prefixo in e formamos infeliz. Letra D, pedreiro. Então aqui também a gente parte de apenas uma palavra ou um radical, que no caso é um radical da palavra pedra, né, que vai ali o P, o E, o D e o R. Acrescentamos o sufixo eiro, que é muito utilizado para a formação de palavras que designam ocupação ou profissão, né? E formamos pedreiro. Então aí é uma derivação sufixal. Por quê? Porque a gente acrescentou ao nosso radical da palavra pedra apenas o sufixo eiro. Então, derivação sufixal. Letra E, segunda-feira. Então nós pegamos a palavra segunda, que já existe na língua portuguesa, pegamos a palavra feira, que também já existe, juntamos e formamos o dia da semana, segunda-feira. Não teve alteração na estrutura das palavras que compõem a palavra segunda-feira, né? Diferente lá do perna alta, que formou pernalta e perdeu um A. Aqui, segunda não perdeu nenhum elemento, feira também não perdeu. Então, por isso que é justa posição. Pensem assim, é justo, né, para os dois elementos ali que compõem a palavra segunda-feira, né? É justo para o segunda, que não teve seus elementos perdidos, e também é justo para o feira, que também não teve seus elementos perdidos. Por isso que aí é composição por justa posição. Questão número 2. Classifique as palavras abaixo de acordo com a coluna numerada. Então ali nós temos foto, esfarelar, IBGE, tic-tac, televisão, e temos a coluna ali, né? Número 1, parassíntese, número 2, hibridismo, número 3, redução, número 4, sigla e número 5, onomatopeia. Então vamos ver. A palavra foto, ela é um exemplo de redução. O que é a redução? É quando a gente pega uma palavra e vai reduzindo ela até o limite mínimo, mas que não perca o seu significado original. Então foto vem da palavra fotografia. Então é uma redução, então por isso que ali é o número 3. Outros exemplos de redução. Moto, que vem de motocicleta, cine, que vem de cinema, auto, que vem de automóvel, quilo, que vem de quilograma, entre outros. Letra B, esfarelar. Então aí a gente pegou o radical da palavra farelo, acrescentamos o prefixo es e o sufixo ar e formamos esfarelar. Então a gente já viu esse processo na questão número 1. É uma parassíntese também, ou derivação parassintética, porque eu acrescentei ao meu substantivo farelo um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo,
formando um verbo, né, que é esfarelar. Letra C, IBGE. Então aí, né, todo mundo já deve conhecer, é uma sigla, né, de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então é um processo de formação de palavras também, né, a sigla. Letra D, tic-tac. Então, uma onomatopeia, né, que é quando a gente tem palavras para reproduzir sons da natureza, de animais, do corpo humano, de objetos. Então, tic-tac é uma onomatopeia bem conhecida, né, o som do relógio. E letra E, televisão. Então, aí na televisão, a gente pega uma parte de uma língua, uma parte de outra, né? Então, uma parte da palavra vem do latim, por exemplo, a outra parte vem do grego e formamos uma nova palavra. Isso é o hibridismo, tá? Então, ali na televisão fica número 2, né? Outros exemplos de hibridismo. Monocultura, que é mono mais cultura, né? Então, vem do grego e do latim, forma monocultura. Automóvel também, né? Então, vem do grego e do latim também, auto mais móvel, e formamos automóvel. Uma dica para vocês que, né, podem ficar confusos, como que eu vou saber que uma palavra é uma parte do grego, uma parte do latim, ou uma parte do francês, né? Enfim, não tem como saber, a não ser que a gente faça uma pesquisa, né, para saber a origem da palavra, ou se a gente ficar decorando, né? Então, por exemplo, televisão, burocracia, monocultura, automóvel, tem várias palavras que a gente pode já ter em mente que são formadas por hibridismo. Mas não se desespere, né? Não tem como decorar todas. Então, o que eu indico? Que numa questão dessas, vocês façam por exclusão, né? Então, vocês vão fazendo ali, só ia sobrar hibridismo para televisão, tá? Então, não se desesperem, porque às vezes não tem como saber tudo e nem adianta querer ficar decorando tudo, tá? O que importa é que vocês entendam que o hibridismo é quando a gente forma uma palavra juntando elementos de idiomas diferentes, tá? Questão número 3. Em qual das palavras abaixo a palavra destacada sofreu mudança de classe gramatical, ocorrendo assim derivação imprópria? Então, a derivação imprópria é quando a gente muda a classe gramatical de uma palavra. Então, ela continua a mesma palavra, escrita igual, só que tem uma mudança na sua classe gramatical. Isso pode acontecer, tá? Então, não adianta ficar decorando, essa palavra vai ser sempre verbo, essa palavra vai ser sempre adjetivo, porque nem sempre. Às vezes, dependendo do contexto, uma palavra pode sim mudar de classe gramatical. Vamos ver a letra A. Não poderei comparecer. Ali está destacada a palavra não, que é um advérbio de negação. E aí, nesse exemplo, ela continua sendo advérbio de negação, então não teve mudança de classe gramatical. B. O menino comeu todos os doces. Ali a palavra destacada é o substantivo menino, nesse exemplo continua sendo substantivo, também não teve alteração. C. Desliga a luz, por favor. Então, ali, desliga vem do verbo ligar, só que ali eu coloquei o prefixo des, né? Desliga a luz. Então, ali era um verbo, que é o verbo ligar, e passa a ser o verbo desligar. Então, não teve mudança de classe gramatical, mesmo acrescentando um prefixo. D. O falar dele é muito calmo. Aqui, quando a gente tem a palavra falar, ela é um verbo. Só que aqui, quando a gente coloca um artigo na frente de qualquer palavra, ocorre o que a gente chama de substantivação, que a palavra ela passa a ser, então, um substantivo. Então, a letra D é a que vocês deveriam assinalar, no caso, né? O falar dele é muito calmo, agora eu não estou mais me referindo ao verbo, e sim ao substantivo, porque tem o "o", que é o artigo, na frente do falar. Então, agora o falar, que era verbo, passou a ser substantivo. E a letra E, o girassol é minha flor favorita. Girassol é um processo de composição, né, por justaposição. A gente pegou a palavra gira, a palavra sol, formamos girassol. Então, não se trata nem de derivação, é uma composição por justaposição. Questão número 4. Forme palavras derivadas e compostas a partir dos vocábulos abaixo. Então, ali, letra A, nós temos a palavra sol. Como que eu poderia formar uma palavra derivada de sol? Eu pego a palavra sol e acrescento um prefixo, um sufixo, ou um prefixo e um sufixo, enfim. Tem a palavra solar, que eu peguei ali o sol e acrescentei apenas o sufixo ar e formei solar. Agora, uma palavra composta partindo da palavra sol. Guarda-sol. Então, peguei o guarda, peguei o sol e formei guarda-sol. Então, ali é uma palavra composta, né? Lembrando que é composta porque eu peguei duas palavras para formar esse guarda-sol, né? E derivada ali em solar, porque eu peguei apenas a palavra sol, apenas uma palavra mesmo, ou apenas um radical para formar uma nova palavra.
Letra B, a palavra água. Então, eu posso formar aguado, né? Então, eu peguei ali o radical de água e acrescentei um sufixo e formei aguado. Uma palavra composta com a palavra água. Água de colônia, né? Então, é aquela, tipo aquele perfuminho, né? Então, água de colônia também é uma palavra composta que tem ali a palavra água na sua composição, né? C, dente. Então, desdentado, né? Então, acrescentei prefixo, acrescentei um sufixo ao radical de dente e formei desdentado. E uma palavra composta com a palavra dente, dente de leão, que é aquela plantinha, né? Letra D, carro. Então, eu posso formar carreta, né? Peguei o radical de carro e acrescentei o sufixo eta e formei carreta. E uma palavra composta com a palavra carro, carro forte, né? Então, ali peguei carro mais forte e formei carro forte. E letra E, flor, eu posso formar florido, né? Então, acrescentei apenas um sufixo ao radical ali, a palavra flor. E uma palavra composta, beija-flor. Peguei o beijo, o flor e formei beija-flor. Questão número 5. Classifique o processo de formação das palavras abaixo em composição por aglutinação ou composição por justaposição. Então, lembrando que a composição por aglutinação é quando eu pego duas ou mais palavras ou dois ou mais radicais junto para formar uma nova palavra e há perda de elementos fonéticos, né? Há uma alteração na estrutura da palavra. Já a composição por justaposição é quando eu junto também dois ou mais radicais ou duas ou mais palavras, formo uma nova palavra e não tem alteração na estrutura, né? Nenhuma palavra perde fonemas, enfim, fica tudo certinho, a mesma coisa. Só que em outra palavra, né? Formando uma nova palavra. Letra A, passatempo. Então aqui eu tenho a palavra passa, a palavra tempo, juntei e formei passatempo. É um processo de composição por justaposição, porque nem a palavra passa, nem a palavra tempo tiveram alteração na sua estrutura. Formamos ali passatempo e elas continuaram intactas, né? Só juntamos. Letra B, cor de rosa. Então, pegamos cor, pegamos D, pegamos rosa e formamos cor de rosa, também composição por justaposição, porque não teve alteração na estrutura. C, hidrelétrico. Então, aí é hidro mais elétrico, formamos uma nova palavra, hidrelétrico, e tivemos alteração na estrutura dessas palavras. Então, é composição por aglutinação. Lobisomem, lobo mais homem, formamos lobisomem. Teve alteração também na estrutura das palavras, né? O lobo virou lobe e o homem, ali a gente tirou o H e botou um S, então composição por aglutinação, porque também teve alteração na estrutura das palavras que formam a palavra lobisomem. E couve-flor. Então, couve mais flor, formamos couve-flor, não teve alteração na estrutura, composição por justaposição. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que tenham gostado, que seja útil para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal se ainda não se inscreveram, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder mais nenhuma aula aqui do canal. Até a próxima, tchau!